Boa tarde. Espero que todos estejam bem, com as graças do Pai. Estou aqui através da Casa Espírita Caminho do Evangelho de São José dos Pinhais. E eu venho conversar com vocês a respeito de uns momentos que nós estamos todos passando por aqui, que é a tristeza. Fato que nos acontece sempre. E esse tema está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 2. Vamos ver também no capítulo 8, item 25, melancolia. Vamos orar agora. Senhor, meu Pai, a Ti elevamos nossa alma e juntos lembramos essa doutrina de luz que nos mostra o caminho e que nele caminhamos com segurança, com fé, com total entrega de amor ao próximo. Que de nós jamais partam injúrias e que aprendemos a ser pacíficos. Ampara-nos e nos envolva com energias benéficas, nos fortalecendo com o seu amor. Ajuda-nos hoje, Mestre Irmão Jesus, para que aprendamos mais o significado do que a tristeza, a melancolia nos faz na vida e como aprendemos a combater. Que assim seja. Estava assistindo a um questionamento com Alberto Almeida e ele nos relata que a tristeza, ela faz parte da nossa estrutura psicológica e ela nos protege dos nossos sofrimentos e nos ajuda a crescer, mas desde que ela esteja em um enquadramento natural da vida do espírito. Nota-se que em todos nós existe a tristeza. Dizemos mais, até o nosso Mestre Jesus, que foi o Supremo Espírito, até hoje encarnado, ele viveu momentos de tristeza em seus últimos 6 dias, que seguiriam com a sua crucificação. Está contida no livro 6 Últimos Dias, de Jesus de Jamiro dos Santos Filho. Vemos no Evangelho de Jesus que ele nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Hoje em dia, vemos escrito em redes sociais o tempo todo: Jesus está conosco e ele nos aliviará dos nossos problemas. Mas, e nós? Nós fazemos alguma coisa para aliviar? Nós sempre dizemos assim: ajuda-te, que o céu te ajudará. Vemos agora, principalmente nesses dias atuais que nos achamos, tais em desgraças, devido ao que está acontecendo em nosso mundo, em nosso país, em nosso estado, em nossa cidade, em nosso bairro, com os nossos vizinhos. Desempregos, drogas, a pandemia da Covid rondando sempre ao nosso lado. Filhos revoltados, doenças sem condições de bons hospitais e atendimentos. Tudo está nos levando para a tristeza. Mas vamos encará-la um pouquinho e tentar saber como a vives e aliviá-la. Em Salmos 126, versículo 5, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. O que significa isto? Significa trabalhar por algo, pagar o preço,
ainda que esse preço envolva sofrimento. O processo da semeadura nos traz muitas lições. Nós precisamos resgatar os nossos valores, como a paciência, que a semeadura nos ensina. A ser humano se torna cada vez mais, o ser humano se torna cada vez mais imediatista. Ele só pensa no hoje, no agora. Ele não quer esperar mais nada. Fazemos referência às lutas que nos advêm ao longo de nossa caminhada. Nós somos chamados a suportar aflições e, ao mesmo tempo, semear boas obras. Mas sabemos que tudo nos produzirá, porque tudo isso nos produzirá uma colheita abundante na glória de Deus. Como dissemos sempre, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Aquilo que se planta, colhe. Vamos ver agora, então, o que é, então, o sentido da dor para a nossa vida, em nossa vida. Um velho mestre pediu a um jovem triste que colocasse a mão cheia de sal em um copo d'água e depois bebesse. Perguntou daí o mestre: qual foi o gosto? Ruim, disse o jovem sem pensar duas vezes. O mestre sorriu e pediu ao jovem que pegasse outra mão cheia de sal e levasse com ele ao lago. Os dois caminharam em silêncio e, quando chegaram lá, o mestre mandou que o jovem jogasse o sal no lago. O jovem fez o que o mestre disse. Daí sugeriu o mestre: beba agora um pouco dessa água. O jovem obedeceu. Enquanto a água escorria do queixo do jovem, o mestre daí tornou a perguntar: qual é o gosto? Bom, respondeu o jovem sem reclamar. Você sente o gosto do sal? Perguntou o mestre. Não. O mestre então sentou-se ao lado do jovem, pegou em suas mãos e disse: a dor na vida de uma pessoa não muda, mas o sabor da dor, do que a gente vai sentir, depende de onde a colocamos. Quando você sentir dor, a única coisa que você deve fazer é aumentar o sentido de tudo que está à sua volta e dar mais valor ao que você tem do que aquilo que você perdeu. É deixar de ser copo para tornar-se lago. É você interagir com tudo que está à sua volta. Dizemos assim, interagir para esquecer aquelas dores, né? As dificuldades que enfrentamos na vida, elas são como um punhado de sal diluído. Se você tem suas dificuldades em mãos e as dilui em seu egoísmo, faz o mesmo que diluir o sal num copo de água. E assim, elas se tornam difíceis de serem superadas. Por outro lado, prosseguiu, se você as dilui em sua capacidade de aprendizado, é como diluir o sal no lago e os problemas deixam de existir. Deixam de existir. Vamos ver. Uma mulher que trabalhava num banco havia muitos anos. Ela caiu em desespero. Ela começou a ficar muito triste, depressiva, com esgotamento nervoso.
sozinha. Foi buscar um médico, então. E seu médico, buscando um diagnóstico, ele começou a perguntar a ela: como se chama a jovem que trabalha ao seu lado no banco? Cíntia respondeu sem entender. Cíntia? Mas Cíntia do quê? Não sei. Sabe onde que ela mora? Não. Sabe o que ela faz? Também não sei. O médico entendeu, então, o egoísmo que estava roubando a alegria daquela mulher. Posso ajudá-la, mas você tem que me prometer que fará o que eu lhe pedir. Ela respondeu: farei sim, qualquer coisa. Então, vejamos lá. Em primeiro lugar, faça amizade com a Cíntia. Convide-a para jantar em sua casa. Descubra o que ela está almejando na vida e faça alguma coisa para ajudá-la. Em segundo lugar, faça amizade com o seu jornaleiro e a família dele e veja se pode fazer alguma coisa também para ajudá-los. Em terceiro lugar, faça amizade com o zelador do seu prédio e descubra qual é o sonho da vida dele. E em 2 meses, volte a me ver. Decorridos 2 meses, ela não voltou, mas escreveu uma carta sem sinal de melancolia ou de tristeza. A carta era só alegria. Ela havia ajudado Cíntia a passar no vestibular. Ajudou uma filha doente do jornaleiro. Ensinou o zelador a ler e escrever, pois ele era analfabeto. E ela continuou escrevendo. Nunca imaginei que pudesse sentir uma alegria dessa maneira, de uma maneira diferente do que ela viveu a vida inteira e foi se fechando no egoísmo interno dentro dela e acarretando aquela tristeza, aquela melancolia, caminhando quase numa depressão. Os que vivem apenas para si mesmos nunca encontrarão a paz e a alegria, pois somos chamados por Deus para ser bênção na vida dos outros. Você já conhecia esse segredo? Segredo de interagir, segredo de ajudar ao próximo. Muitas vezes na vida, nós somos o remédio da vida de outras pessoas. Com um sorriso, com uma palavra de carinho, ou até mesmo um e-mail, ou agora com o WhatsApp. Sua presença alegra a vida das pessoas. Eu digo WhatsApp agora porque nós estamos muito fechados, né? Por causa dessa pandemia. E às vezes você mandando só, oi, quanto tempo que eu não falo com você, tudo bem com você? Você já sente aquele calor de alguém que está interagindo com você. E a presença alegra a vida das pessoas. É um poderoso remédio contra a tristeza, a depressão, a dor e os sofrimentos da alma. Estar presente na vida das pessoas que amamos é um milagre poderoso que pode transformar-se em processos de cura absoluta. Restarão apenas, concluiu o mestre, as lições que cada dificuldade carrega consigo e que são responsáveis por nos fazer avançar na senda do progresso. Cada uma ajuda, cada um remédio que nós proporcionamos é um progresso que vai na nossa vida.
nós continuamos com aquela dor ali, mas nós nem sentimos mais. Muito pelo contrário, vamos sentir até alegria. Muitos são os que extraem dos problemas e das dificuldades somente o sofrimento. Mas se enxergarmos a perspectiva de que as nossas amarguras, com os olhos do pessimismo, o egoísmo, o orgulho, teremos sempre motivo para nos queixarmos da sorte. Por outro lado, então, se contemplarmos tal cenário com consciência de que nenhuma dor é eterna e de que cada dificuldade é oportunidade redentora, tal qual o tombo que por vezes machuca, mas que ensina a nós a melhor caminhar, jamais nos queixaremos novamente, pois em nossa caminhada vemos também o nosso esforço em fazer o melhor. Mas sempre somos rechaçados, mal interpretados, porque existe até um ditado que nos diz: ninguém atira pedra em árvores que não dá frutos. Certa vez, um espírito escutou o choro vindo de um campo. Ficou surpreso ao ver que quem chorava era uma árvore. Por que choras, dona árvore? Choro, porque mais um dia vai começar o meu sofrimento também. O que me faz sofrer são as pessoas. Elas jogam pedras em mim o dia inteiro. Eu não consigo entender seu espírito. Eu, que me esforço tanto para produzir frutos deliciosos, só levo pedradas. Por que será que elas não gostam de mim? Você está enganada, dona Árvore. As pessoas gostam demais de você e dos seus frutos. Por isso, elas jogam pedras em você. É para pegar seus frutos. Preste atenção. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Se estão jogando pedra em você, é porque você está produzindo alguma coisa. Jesus nos disse: por seus frutos os conhecereis. Toda árvore boa produz bons frutos. Então, ninguém atira pedra em árvores que não dão frutos bons. Vocês já receberam alguma vez a visita da tristeza? A tristeza em si mesmo nem sempre deve ser encarada como um mal. Há entre nós uma tradição muito antiga que coloca as lágrimas no nível dos sintomas do desequilíbrio, o que de fato não é isso que ocorre. Quando chega trazida pela separação de um ente caro, por exemplo, pode ocasionar uma espécie de nos afastarmos para uma reflexão benéfica. Às vezes, quando a gente perde um ente bem querido assim, dá vontade da gente ficar naquele cantinho, calmo, tranquilo, até parece abaixar aquilo ali para a gente voltar à vida, né? Porque a tristeza pode se constituir em alavanca para o nosso progresso moral. Vemos, por exemplo, então, uma mãe que se dá o direito de tristeza por causa de seu único filho, em decorrência de complicações causadas por vírus da AIDS, morrer. E essa mãe começa a prestar assistência a crianças e adolescentes portadores desse vírus para dar continuidade naquela luta que seu filho morreu, e daí ela dar continuidade, então, a melhorar aos adolescentes, às crianças que são portadores disso daí. Outro de exemplos, então, que a gente nunca deve pensar em analisar, então, a vida nesses dias, que nós sempre
nós podemos também, né, errar quando está aqui. E com isso, traga na vida para nós um ensinamento de que nunca mais deixar e nem pensar que coisa acontece só para os outros. E nós podemos ser relapsos, que façamos sempre coisas com consciência. Devemos dar saída para a nossa tristeza. Quando nós estamos tristes, a lágrima que desafoga o coração permite então que glândulas físicas e, por outro lado, também as espirituais fiquem mais aliviadas, buscando um todo harmônico, espirituais e físicos. Vemos então, assim, quando nós estamos passando nessa tristeza, a perda do apetite, a perda do sono, da memória, chegando mesmo a perder totalmente a vontade de viver. Essa entrega passiva à tristeza pode desencadear consequências desastrosas na vida das criaturas. Vejamos assim, um vendedor, por exemplo, que se deixa prender nas malhas deprimentes da melancolia, pode ter sérias dificuldades daí para se libertar. Visitado pela tristeza, deixa de visitar seus clientes. Por essa razão, as vendas caem e isso deprime ainda mais. Lágrimas não são negativas quando vista a observação dos valores íntimos, que seria a nossa limpeza da casa mental. Pois não há como adentrarmos em uma casa se ela está bagunçada. As lágrimas, se nos existem, são úteis. Além disso, ao contrário da crença geral, nós devemos usá-las. Ninguém morre por verter lágrimas. Antigamente se via isto, mas hoje em dia eu até presenciei uma cena dessas no mercado, a mãe obrigando o filho a engolir o choro. A criança cresce e mais tarde adulta não vai extravasar sua tristeza através do choro, das lágrimas. O que deve ser feito é um autoestudo para que a tristeza não nos leve a patologias, tais como a depressão, o estresse, a síndrome do pânico, entre outras. Os profissionais da psicologia humana têm nos alertado quanto à necessidade de buscar saída para a crise, com motivos que nos levantem os ânimos. Quais seriam assim? Uma comédia, uma música alegre, a lembrança de momentos felizes, a busca por companhias otimistas, a busca até por ajuda, né? Igual daquela moça do banco lá, para começar a fazer todo aquele bem até ser um remédio nos outros, sendo que você estava triste, né? A tristeza. Quem se deixa levar passivamente pela tristeza pode ter sérias dificuldades para sair dela. Os mais fracos buscam afogar a tristeza com os tragos ou em outros tipos de droga, sem perceberem que mais se distanciam da alegria saudável. Lembro que uma vez morreu o pai de um amigo meu e ele não chorou em momento nenhum. Passados dias, ele foi ao hospital com dor no coração. E ainda bem que ele pegou um médico paciente em ouvir e aconselhou a chorar suas tristezas contidas no coração. E foi o que fez. Ele chorou sim, mas quase 3 dias. E ele me relatou que parecia que seu coração tirou um peso
e o aperto que tinha em seu coração. A lágrima, como o dreno de nossas emoções, é um dos remédios naturais mais fabulosos que Deus nos proveu. Mesmo em momentos de tristeza, a maioria dos casos, a lágrima, além do termômetro emocional, é fecunda estrada para a redução da pressão psíquica e cardíaca. Como dizia o nosso inesquecível Chico Xavier, a única coisa que eu não serei capaz de descrever é a dor de uma mãe na perda de um filho. É um fato que vai de encontro ao que nos propomos. A dor é tão grande que às vezes só o tempo e muitas lágrimas poderão esgotar as reservas de dor e saudade, convertendo-os em amor incondicional da humanidade. Vemos agora a oração. É um excelente antídoto contra esse e outros males. Vemos também a meditação séria a respeito dos motivos que nos levaram a esse estado de alma, que também é muito salutar. Se nada na nossa vida acontece por acaso, pensemos no porquê dessa visita e busquemos entender o seu recado. É possível que a tristeza nos traga a mensagem de que precisamos rever os nossos valores, pensar em como nós temos vivido até esses dias agora, hoje. E tenhamos sempre em mente que nesses dias temos que redobrar a vigilância e aumentar a atenção em tudo o que nos cerca. Interagir, como eu falei no começo, interagir com as pessoas, dar atenção até um atendimento, né? Buscar também o amparo do alto para superar essa ausência que nós temos de alegria, que seria nas orações, né? Antes que ela tome conta da nossa alma. Se sente cercado pela depressão, né, que começa a chegar até nós, ou com os movimentos paralisados pelas malhas perigosas da melancolia, expulsa com esforço titânico as trevas que te envolvem e faze luz íntima, acendendo a lâmpada da oração sincera na mente em turbilhão. Escutemos a cantiga dos imortais que superaram com bravura as lutas da vida física, dizendo-nos que os momentos amargos duram pouco e nos conduzirão à companhia dos amigos por quem choramos, e que, felizes por ver-nos de novo entre eles, nos estenderão os braços, a fim de guiar-nos a uma região inacessível às aflições da terra. Todos os sofrimentos que passamos aqui, as misérias, as decepções, as dores físicas, a perda de seres amados, encontram consolação na fé, na confiança em Deus e nos demais ensinos do Cristo. Tudo que nós precisamos sempre está contido nos ensinos de Cristo. E ainda que tudo pareça envolto em escura neblina, perceberemos os sons de uma melodia distante, convidando-nos a dar alguns passos a mais.
É a voz do suave pastor que jamais nos deixa a sós. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Obrigado. Agradeço, Pai, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui e por mais esse aprendizado. Estejam sempre presentes com Jesus em seus corações. Que assim seja, meu Pai amado. Muito obrigada.